Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar essa edição falando da Copa do Catar. Olha, escassas ou caras demais. As hospedagens durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar têm preocupado bastante os torcedores. Na hora da chegada, a sensação tem sido de agradável surpresa para alguns e de decepção para outros. Para alguns torcedores que vão à Copa do Mundo no Catar, a hospedagem não é bem lá o que esperavam. Em Ketafan, uma ilha artificial a cerca de 20 quilômetros de Doha, foram montadas 1.800 tendas. Sob as lonas de plástico estão 2 camas de solteiro, uma mesa de cabeceira, um abajur, tomadas elétricas e um ventilador. Pela acomodação, os hóspedes pagam $200 por noite. To be honest, it's quite underwhelming. I thought it was going to be. Para ser honesto, é muito decepcionante. Achei que seria mais habitável, melhor equipado, é muito vazio, mas já estamos aqui. Para tomar banho não tem chuveiro, tem uma cabine com a mangueira. It's a toilet with a hose in it. Como a área tem uma fanzone à beira-mar, os torcedores esperavam encontrar muita gente, mas este não foi o caso. I know, I thought that it's going to be packed. Eu pensei que estaria lotado porque é uma acomodação barata, mas honestamente parece uma cidade fantasma. Looks like a ghost town, honestly. Por outro lado, muitos torcedores tiveram agradáveis surpresas. Na cidade de Bahrou Abaraha Al Janoub, a 30 quilômetros de Doha, os torcedores puderam alugar um quarto para 2 pessoas com camas e estantes de ferro, banheiro privativo e cozinha compartilhada. O preço? $83 a diária nesses edifícios simples de 3 andares. É a acomodação mais barata proposta pela plataforma oficial dos organizadores da Copa do Mundo. In comparison to what I saw during the booking, Comparado com o que vi quando fiz a reserva, havia apenas 3 ou 4 fotos do local. Não parecia acolhedor. it wasn't inviting. However, the most important Mas o thing que realmente importava para nós era o preço. O valor era o que levávamos em consideração com o padrão e era o mais razoável. Estou agradavelmente surpreso com isso. and I'm positively shocked when I saw it. Já a Fan Village de Al Khor, 50 quilômetros de Doha, oferece um camping muito mais luxuoso, com barracas espaçosas e climatizadas, equipadas com televisão, frigobar, banheiro privativo, academia, piscinas e acesso à praia. Só que para se hospedar no local, o torcedor tem que pagar entre $400 e $1.050 por noite. E a gente continua falando da Copa, só que dentro de campo. O Brasil venceu a Suíça e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Mas não foi um jogo fácil, não. A vitória foi por 1-0 nesta segunda-feira. A partida aconteceu no estádio 974. A partida foi bastante amarrada e a seleção teve dificuldades de criação sem Neymar, que se recupera de uma torção no tornozelo. O gol só saiu aos 37 minutos do segundo tempo. Aliás, um belo gol do volante Casimiro. A equipe de Tite segue com 100% de aproveitamento após 2 rodadas do Mundial do Catar. E é importante a gente lembrar que o próximo jogo do Brasil será contra Camarões na sexta-feira, essa partida que vale pela última rodada da primeira fase. E ainda falando do grupo do Brasil, Camarões e Sérvia abriram o dia de jogos pelo grupo G, como eu disse, o grupo do Brasil. E a partida foi cheia de emoções. Vamos conferir. Em um dos jogos mais movimentados do Mundial, Camarões e Sérvia empataram por 3-3 no estádio Al Janoub. Horas antes do pontapé inicial, a primeira polêmica. O goleiro de Camarões, Onana, foi expulso da delegação por motivos disciplinares. E quando a bola rolou, Camarões abriu o placar com Casteleto. A reação da Sérvia veio nos acréscimos do primeiro tempo. Pavlovic e Milinkovic-Savic marcaram os gols da virada. Na segunda etapa, os sérvios continuaram pressionando e ampliaram com o artilheiro Mitrovic. Quando todos achavam que o jogo estava definido, Aboubakar entrou e marcou um golaço de cobertura. E a partir desse gol, os camaroneses tomaram conta do jogo e empataram com o Choupo-Moting. Olha, eu continuo falando de Camarões, só que agora de uma tragédia. Pelo menos 15 pessoas morreram nesta segunda-feira em um deslizamento de terra na cidade de Yaoundé, em Camarões. De acordo com informações da polícia local,
dezenas de pessoas participavam de um funeral em um terreno. O local ficava na base de um aterro, com mais de 20 metros de altura. Algumas pessoas foram resgatadas com ferimentos, mas a maioria das vítimas não resistiu. Equipes de resgate e a polícia ainda trabalham no local em busca das vítimas. A cidade de Yaoundé, onde aconteceu a tragédia, é uma das mais úmidas da África. Ela é composta por várias colinas e construções em áreas de risco. As fortes chuvas provocaram várias inundações em Camarões este ano, matando centenas de pessoas e deixando dezenas de desalojados. Olha só, eu continuo falando de notícias internacionais e com outro deslizamento. 2 dias após o deslizamento de terra, na ilha italiana de Ischia, equipes de resgate continuam recuperando corpos nos escombros. O balanço dos mortos e feridos e também desaparecidos foi atualizado nesta segunda-feira. Mais de 200 pessoas perderam as casas. A tragédia aconteceu em Casamicciola Terme, uma cidade de 8.000 habitantes nesta ilha localizada na Baía de Nápoles. Depois de dias de chuva forte, uma onda de lama e escombros caiu sobre a pequena cidade, soterrando tudo pelo caminho. O governo italiano declarou o estado de emergência na ilha para mobilizar rapidamente meios e fundos para intervenções urgentes e instalações de abrigos. Segundo os especialistas, a situação continua perigosa e boa parte da região do norte da ilha continua em risco. E olha só, a Organização Mundial da Saúde anunciou nesta segunda-feira um novo nome para a doença que ficou conhecida como varíola dos macacos ou monkeypox em inglês. A partir de hoje, a organização recomenda o termo Mpox para se referir à doença. Nesta segunda-feira, a OMS divulgou um comunicado com uma orientação para o uso do termo Mpox para se referir à doença varíola dos macacos. A mudança se dá já que o outro nome foi associado ao uso racista e estigmatizante nas redes sociais e em outros ambientes. Segundo a organização, os 2 termos serão usados simultaneamente por 1 ano, como forma de adaptação, até que varíola dos macacos e também o nome em inglês, monkeypox, entre completamente em desuso. A definição se deu após a organização realizar consultas com especialistas, público em geral e países para sugestões de novos nomes. E foi a partir destas consultas que o diretor-geral Tedros Adhanom emitiu as seguintes recomendações. A adoção do novo sinônimo em inglês Mpox para a doença. Mpox se tornará um termo preferencial após um período de 1 ano de transição. O nome Mpox será incluído virtualmente na Classificação Internacional de Doenças, CID, nos próximos dias. O termo monkeypox ainda estará nos registros do CID para corresponder às informações históricas. Esse processo de atualização da classificação de uma doença pode levar vários anos, mas esse caso foi acelerado. E olha, eu continuo falando de saúde. Pesquisadores da Faculdade de Medicina do ABC em São Paulo identificaram 2 linhagens do coronavírus causador da Covid-19. Elas são derivadas da subvariante BQ.1 da Omicron. Segundo os pesquisadores, essa foi a primeira vez que as linhagens BQ 1.1.17 e BQ 1.18 foram registradas no Brasil. Os casos são de pacientes em Santo André e São Caetano do Sul. As amostras foram analisadas no Laboratório de Análises Clínicas do Centro Universitário, que retomou o processo de sequenciamento genômico por causa do aumento recente no número de casos de Covid na região do Grande ABC. Dados do Ministério da Saúde mostram um aumento de quase 50% no número de novos casos de Covid-19 na semana passada, na comparação com a semana anterior. O monitoramento da Fiocruz também indica um crescimento das internações por síndrome respiratória aguda grave por Covid em todas as regiões brasileiras. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!